Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja bem-vindo ao nosso componente de ensino religioso. Eu sou o professor Yuri Lima e quero te convidar para juntos e juntas nós vislumbrarmos e refletirmos o seguinte objeto de conhecimento. Vamos estudar sobre a imanência e transcendência a partir do seguinte detalhamento de objeto. A imanência material, físico e transcendência, o espiritual além matéria, nas diferentes matrizes religiosas, africanas, orientais, ocidentais, indígenas, brasileiras e amazônicas e filosofias de vida. Na imanência, a transcendência, sinais de vida e sinais de morte, na história das tradições religiosas e nas filosofias de vida. Eu te convido para que você tenha bastante atenção para cada tópico, porque a aula de hoje vai com certeza mexer com o dia a dia e a tua prática em relação à vida e à convivência com as pessoas, a partir também da dimensão da religião. Então pega um papel, uma caneta e vamos que vamos juntos. Bem, meu caro aluno, minha cara aluna, quero te convidar, neste primeiro momento dessa aula, a pensar na dimensão da nossa imanência. Como é que pensar nossa imanência no coração da vida? E aqui eu quero pensar contigo alguns pensamentos que podem, de repente, nos fazer relembrar como é que a imanência está presente na nossa vida. Eu vou te convidar para você ver um pensamento do nosso querido filósofo Martin Heidegger. O filósofo Martin Heidegger vai dizer que nossa sociedade vive em uma noite no mundo, né? Não por causa da falta de Deus, mas porque os homens já não sofrem com essa falta, essa doença mortal, é a indiferença, é a perca do gosto, né? É a perca do gosto por essa dimensão do... Isso. É a perca do gosto para procurar as razões últimas pelas quais vale a pena viver e morrer. É a falta de paixão pela verdade. Então, nós vamos ver, então, nesse momento aqui, desse lado, esse trecho. Eu vou repetir com você. É a noite no mundo. Não por causa da falta de Deus, mas porque os homens já não sofrem com essa falta, essa doença mortal, mas principalmente pela indiferença, por essa perca de gosto de procura das razões últimas pelas quais vale a pena viver e morrer. É a falta de paixão pela verdade. Então, essa provocação que Martin Heidegger nos coloca é, de fato, uma provocação que vale muito para os dias de hoje. Ainda mais em dias que nós vivemos assoberbados por tantas telas, tantas distrações, tantas tecnologias. Parece que nos falta um pouco de paixão pela verdade, pela vida. Parece que nós sofremos de uma certa apatia. Por que não, né? E aqui eu quero te convidar para pensarmos juntos e juntas alguns problemas éticos de nossa atualidade. Então, essa apatia, ela requer também nós pensarmos algumas ideias. E aqui algumas ideias que eu quero te colocar. Por exemplo, a dimensão da privacidade. Como é que está a dimensão da privacidade hoje na nossa vida? Né? Algumas palavras-chave que eu vou te colocar aqui nesse momento. A privacidade, a dimensão da desigualdade, tanto social quanto econômica. Também hoje pensar na sustentabilidade ambiental, sustentabilidade também das relações. Nós podemos pensar na dimensão do problema da bioética, que é algo que acomete diretamente a cada um de nós. Mas também, além disso, nós temos a dimensão também do problema da desinformação. Essa desinformação que, infelizmente, tem promovido
muitos desastres, inclusive na dimensão da nossa democracia brasileira e latino-americana, e quem sabe até a dimensão mundial, ainda mais com a manipulação de informações diante das redes sociais. Então, eu quero te convidar a ver algumas perguntas em relação a essas palavras que eu coloquei hoje, né? E essas perguntas seriam o seguinte: como é que podemos equilibrar o avanço tecnológico com a preservação da privacidade de cada um? Para pensar que, às vezes, o tanto de dados que você tem exposto aí nas redes sociais, e como é que você pode manter a sua privacidade pessoal? De que maneira a desigualdade econômica influencia a justiça social em nossas comunidades? Né? Como é que devemos tratar a questão das mudanças climáticas em relação à nossa responsabilidade para com as futuras gerações? E aqui nós pensamos na questão da sustentabilidade. Né? Quais são as implicações éticas da manipulação genética ou até mesmo da biotecnologia na vida humana, na nossa atualidade hoje? E aqui também, que é a questão da bioética, um problema bioético. E aqui também eu te convido, como é que a disseminação de informações falsas, como as fake news, afeta a confiança pública e também a democracia? Então, são problemas que a gente vai ter que a gente tem que encarar, são problemas éticos da nossa atualidade, que afetam tanto a esfera íntima quanto a esfera social e das nossas relações. Agora eu vou te dar mais um passo, e agora só que nós vamos direcionar o nosso olhar para a dimensão da bioética. Bioética vem da palavra grega bios, que significa vida, no sentido animal e fisiológico do termo. E ethos, que quer dizer conduta moral. Nós podemos dizer, então, que a bioética, ela significa vida, né, a vida tanto na dimensão animal quanto fisiológica, e o que nós fazemos, qual é a conduta moral nossa com a dimensão do tratamento da vida. Na próxima cartela, nós vamos ver que a bioética é um ramo de estudo interdisciplinar, ou seja, tem várias ciências que circundam a bioética, desde a dimensão da biologia até a dimensão do direito. E os campos da investigação ética, da bioética, elas procuram problematizar questões relacionadas da conduta do ser humano em relação a outros seres humanos. E também, por que não, todas as outras formas de vida. Então, nós podemos dizer o seguinte: a bioética é um ramo de estudo interdisciplinar que utiliza outras disciplinas, tanto a biologia quanto o direito, quanto a questão da ética, para problematizar questões sobre os seres humanos em relação a outros seres humanos, mas também a nossa relação com outras formas de vida. E aqui a gente pode dizer que as outras formas de vida na dimensão do meio ambiente, na dimensão da ecologia também. Então a bioética ela vai dialogar com essa dimensão, né? E aqui eu quero fazer uma relação entre a bioética e a dimensão da ética. Então presta atenção o que esses dois campos têm a ver, né? Já vimos que são campos bem interessantes que vão trabalhar a questão da biologia e do direito e também da ética. Já vimos que isso, de certa forma, vai criar pontes para se problematizar problemas em relação à saúde humana, a relação do ser humano com outros seres humanos e também com outras formas de vida que estão presentes na natureza. Por exemplo, há pesquisas com animais, até que ponto que são válidas? Pesquisa com outros seres humanos, até que ponto que isso é válido? Ou é ético, né? Então, vamos agora pensar qual é a relação da bioética com a ética.
Nós podemos dizer que a bioética é um desdobramento da ética voltado para os questionamentos morais. Presta atenção. Então, a relação entre ética e bioética vem disso. É como um desdobramento porque ele levanta questionamentos morais, suscitados principalmente pelos avanços científicos e tecnológicos, no contexto principalmente da nossa atualidade. Ok? Então, esse desdobramento de questionamentos morais questionando as tecnologias, questionando as pesquisas científicas em relação à vida humana, é um campo preponderante da bioética. E aqui nós podemos pensar pesquisas com células-troncos, que certamente você já deve ter estudado um pouquinho, né? Nas ciências. Pesquisas, por exemplo, com crianças, pesquisas com idosos, pesquisas, por exemplo, com células animais, até que ponto que isso é ético. Então, no fundo, é colocar... A gente não pode fazer pesquisa de qualquer jeito. É colocar limites, porque a vida humana tem uma dignidade e precisa ser respeitada. Por exemplo, uma coisa que nesse campo da bioética é questionado é a dimensão, por exemplo, até que ponto que a vida humana começa, a partir de que ponto ela começa, para ser considerado vida humana e, de fato, pessoa humana. E aqui nós poderíamos dar uma outra visão sobre qual é a importância da bioética na vida da gente. Então, a bioética ela tem uma importância muito interessante, porque ela procura evitar que a vida seja afetada ou que alguns tipos de vida sejam considerados inferiores à outra, né? Por exemplo, os elementos que ela se preocupa englobam a pessoa, o meio ambiente, os aspectos terapêuticos e suas aplicações legais. E aqui é interessante porque nenhuma vida é desprezada. Toda vida tem uma dignidade. Então, nós poderíamos dizer que essa questão de pensar a vida como algo que tem dignidade, ela não pode ser inferiorizada em relação a outras vidas. Então, a vida de uma criança ou de uma criança que esteja, de repente, na sua concepção, pelo menos em alguns campos da bioética, ela não pode ser minorizada em relação à vida de um adulto. E também nós podemos pensar que a bioética ela tem outras preocupações bem interessantes. O meio ambiente, como é que isso tem afetado a nossa vida? Também os tratamentos terapêuticos, até que ponto os tratamentos terapêuticos atendem ou não as pessoas que estão, de certa forma, nesse tratamento. E aqui eu quero te dar alguns exemplos. É claro, a gente não vai aprofundar, porque se pararmos para pensar, esse campo da bioética é bem grande e é bem interessante. Quem quiser depois se aprofundar, vai ser bem interessante, porque nós temos assim um vasto campo de estudos. Olha só a questão da edição genética, a eutanásia e também a discussão do suicídio assistido. Até que ponto nós temos também um consentimento informado de pesquisa, a privacidade nos dados da nossa saúde, por exemplo. Para pensar como é que teus dados de saúde estão sendo utilizados e se, de certa forma, eles não estão sendo utilizados para a propaganda ou para a indústria farmacêutica. Também a vacinação e saúde pública é parte também dessa discussão da bioética. O acesso e cuidado da saúde. Também nós temos algo muito importante, muito interessante, a inteligência artificial que está sendo utilizada na medicina. Até que ponto que o conhecimento médico de um ser humano, ele, de certa forma, ele pode ser substituído por uma inteligência artificial, né? E aí nós temos também outras discussões, os direitos dos animais na pesquisa, né? Você pode usar qualquer animal, cachorro, gato, rato, né?
e aí o pessoal usa macaco, usa tanta coisa aí nas pesquisas. Também nós podemos dizer que a saúde mental e a estigmatização dessa saúde mental é objeto também da bioética. E também as mudanças climáticas e a bioética. Então, olha só a coisa, só para você ter uma ideia. Quando a gente para pensar em edição genética, o uso de tecnologias como CRISPR pode modificar os genes humanos e levantar questões sobre o limite ético da manipulação genética, incluindo, inclusive, o potencial para designs babies e as implicações para a biodiversidade. Isso é um exemplo, né? Mas também temos outros exemplos aqui, né, que eu posso colocar para vocês. Existe também um debate sobre a legalização da eutanásia e do suicídio assistido, que envolve questões sobre a autonomia do paciente e o papel dos profissionais da saúde, e as implicações disso, que são implicações sociais e morais, principalmente quando o indivíduo tem que escolher entre o fim ou o início da sua vida. Também nós temos outras situações que são interessantes, né, em relação às pautas da bioética. Você quer ver uma outra coisa? Vamos ver aqui. Além do suicídio, tem também a questão do consentimento informado em pesquisas. As discussões sobre como garantir que os participantes das pesquisas biomédicas compreendam plenamente, né, os riscos e os benefícios dos riscos e benefícios de certos tratamentos de saúde, principalmente quando envolve crianças, envolve pessoas com deficiências cognitivas. Isso é uma coisa que é muito interessante. Eu falei também sobre a questão da coleta e do uso de dados pessoais de saúde por empresas e instituições que levantam preocupações sobre a privacidade do paciente e a segurança dessas informações. É um outro dado que, infelizmente, é uma preocupação no debate bioético. Além disso, dessa privacidade de dados da saúde, nós também temos outros dados bem interessantes. A vacinação, o debate sobre a obrigatoriedade da vacina, especialmente em tempos de pandemia que nós vimos, né? Questões sobre os direitos individuais versus a responsabilidade coletiva e a ética da coerção, né? Você tem que ser vacinado porque tem que proteger a comunidade ou tem que proteger a sociedade. Também nós temos um outro dado bem interessante, o acesso ao cuidado da saúde, as discussões sobre a equidade no acesso ao tratamento médico e tecnológico da saúde, especialmente em contextos de desigualdade socioeconômica, onde pessoas bem pobres não têm, às vezes, acesso ao básico da saúde, ao mínimo básico. Então, além disso tudo, eu falei há pouco, o uso da inteligência artificial para diagnóstico e tratamento, ele levanta alguns questionamentos sobre a responsabilidade em caso de erro. Se acontecer de uma inteligência artificial errar no tratamento médico, quem é que vai ser culpado? Qual é a transparência dos algoritmos? E qual é o impacto da relação entre médico e paciente? Porque você está lidando com uma máquina. E aqui, outra discussão no campo da bioética é a questão dos direitos dos animais. O uso de animais em experimentações científicas e na indústria alimentícia, que gera um debate sobre se é ético ou não usar animais que têm sensibilidade e aí pensar em alternativas que não viram os direitos dos animais, né? Então, além disso tudo, eu quero te convidar também a pensar sobre a dimensão da saúde mental. Existem discussões que abordam o tratamento de doenças mentais de forma ética, combatendo principalmente o estigma e também promovendo a dignidade humana. E, por fim, pensar que outro tema que é bem polêmico nesse campo da bioética é a dimensão das mudanças climáticas. A nossa responsabilidade ética de garantir que as futuras gerações tenham acesso ao meio ambiente.
E também, por que não pensar na questão da justiça intergeracional e na sustentabilidade, de deixar para as futuras gerações o necessário. Tá? Então, além disso tudo, eu quero te aproveitar, já que eu já coloquei alguns problemas, que existem algumas diferenças entre ética e bioética. E vamos ver aí rapidinho. A bioética, ela difere da ética e da moral e da deontologia devido à sua característica problematizadora e evolutiva. Nós podemos dizer que ética é estudo, moral, prática, e deontologia, obrigação ou dever. Mas bioética é problematização. Então, para pensar tudo que eu já coloquei há pouco, né? E além disso, na próxima cartela, nós vamos ver a relação da bioética com a religião. Devido à bioética ter um caráter interdisciplinar, ela também vai se coadunar, ela vai, de certa forma, se linkar com as diferentes tradições culturais, filosóficas e religiosas. Né? Na próxima cartela, você vai ver que os primeiros passos da bioética aos valores defendidos pelo cristianismo, principalmente na crítica à modernidade e à pós-modernidade de sua face racionalizada, individualizada, mercantilizada, inclusive a questão técnico-científica, ela contradiz o respeito e a responsabilidade e o amor ao próximo em sua alteridade. Nós poderíamos dizer que a espiritualidade é a dimensão que promove a abertura da consciência do significado da vida. E aqui eu te coloco uma pergunta. Qual é a responsabilidade da bioética e da religião? Essa responsabilidade pelo outro, reconhecido como vulnerável, é o desafio espiritual da bioética e do cuidar. Espaço em que a pessoa não é reduzida à dimensão biológica, mas considerada como uma unidade biopsicossocial e espiritual. E aqui eu quero te convidar a vermos juntos e juntas uma animação do Tambatajá. Em uma aldeia da tribo Macuxi, vivia um índio forte e inteligente. Ele se apaixonou por uma bela índia da sua aldeia e os dois se casaram, vivendo em harmonia e felicidade. O amor entre os dois era puro e verdadeiro, e eles viviam juntos, desfrutando da simplicidade e beleza da natureza ao seu redor. Mas o destino lhes reservou um triste desafio. Um dia, a bela índia adoeceu gravemente e perdeu os movimentos, tornando-se paralítica. O jovem, incapaz de abandonar sua amada, teceu uma tipóia e a carregava consigo para todos os lugares, cuidando dela com amor e dedicação. Certo dia, ao sentir que sua carga estava mais pesada, ele desamarrou a tipóia e encontrou sua amada sem vida. Seu coração se encheu de tristeza e ele não conseguiu suportar a dor da perda. Sem razão para continuar vivendo, ele se enterrou junto a ela, na beira de um igarapé. Após algumas luas, uma planta graciosa e desconhecida começou a brotar naquele lugar. A planta, chamada Tambatajá, tinha folhas que simbolizavam o amor eterno entre o casal. Os habitantes da Amazônia acreditam que onde a planta cresce com vigor, há amor verdadeiro. A lenda do Tambatajá nos ensina sobre a profundidade do amor e do cuidado pelo outro. O jovem índio demonstrou que a verdadeira alteridade, o ato de se colocar no lugar do outro, envolve sacrifício, empatia e dedicação. Em um mundo onde tantas vezes esquecemos de olhar para o próximo, que essa história nos inspire a valorizar a vida e o amor, cultivando em nossos corações o respeito e o cuidado mútuo. Então, essa lenda do Tambatajá, ela denota a questão do cuidado com o ser humano. Né? Tambatajá, quem diria que uma narrativa indígena pudesse ser tão próxima da nossa realidade, a tal ponto que pensasse pelo cuidado e também, por que não, pela dimensão da alteridade, que é a palavra-chave quando nós pensamos em bioética e religiões. E aqui a gente vai saber por quê. Uma maneira de perceber o valor de outra pessoa é se colocar no lugar dela.
E aqui eu quero te convidar a conhecer o filósofo francês Emmanuel Levinas, que dizia que agir com alteridade significa ir além da amizade, da solidariedade, da tolerância e da sintonia. Olha só, ir além, a alteridade significa ir além da amizade, ir além da solidariedade, ir além dos sentimentos. Assim como Tambatajá foi uma mitologia indígena, que foi além dos sacrifícios, a alteridade de Levinas nos ensina o quê? É uma habilidade de estar junto com outra pessoa de forma profunda, não superficial. Não é apenas estar ao lado da pessoa, mas realmente se importar com ela sem esperar nada em troca. Então nós poderíamos dizer que essa ideia fundamental de Levinas é uma ideia que conjuga bioética, religiões e alteridade. E aqui eu quero te convidar que a alteridade é a base para a bioética. Assim como Levinas pensava, a alteridade pode ser vista como uma das bases da bioética. Na bioética, a alteridade nos ensina a importância de entender e valorizar a experiência do outro. Sem essa compreensão, qualquer decisão ética perde sua base. E aqui eu vou te convidar a vermos alguns exemplos bem rapidinho, práticos. O cuidado com a pessoa idosa. O envelhecimento é algo que vem a todos. Para pensar, todos nós temos certeza que vamos ser idosos um dia. Em qualquer lugar do mundo, para a pessoa idosa, viver com dignidade é ter sua integridade física e psíquica preservadas. Na verdade, é ser tratada com justiça. Toda pessoa idosa tem que ser tratada com justiça e respeito, independentemente de sua condição social e econômica. Nós precisamos criar um ambiente propício à aceitação dos mais velhos. E aqui nós temos o Estatuto do Idoso, que, embora publicado há mais de 10 anos, ele ainda precisa ser efetivado. E o que nós devemos fazer nesse caso? O mundo é grande, as possibilidades são virtualmente infinitas. Os idosos, por muitos, são muito experimentados, mas estão longe de poder afirmar que já viram de tudo. É preciso convencer-se que é próprio de uma civilização plenamente humana respeitar e amar os idosos, para que estes se sintam, apesar da diminuição das forças, parte da sociedade. O cuidado terá de ser um valor fundamental da pessoa e, por extensão, da sociedade, principalmente com os mais idosos. Agora também eu quero ver um outro exemplo, que é a questão das crianças. É necessário também nós cuidarmos das nossas crianças. E criança é a fase-chave para um futuro feliz, que tanto anseio para que também sejam crianças para a vida toda. E aqui nós temos que pensar que toda criança tem uma dignidade de pessoa humana. E a criança, ela precisa ser criança em todas as gerações. Essa é uma fase muito importante, pois ela tem a oportunidade de passar por isso apenas uma vez na vida. E aqui eu quero te convidar a vermos a base jurídica que protege todas as crianças, que é a Declaração Universal dos Direitos das Crianças da Unicef, de 20 de novembro de 1959. Todas as crianças têm direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. O princípio 1, ele coloca o seguinte, que a criança desfrutará de todos os direitos enunciados nessa declaração, e esses direitos serão outorgados a todas as crianças, sem qualquer exceção, sem distinção, sem discriminação, sem olhar para a origem social e principalmente olhando principalmente a toda a condição que a criança tem junto à sua família. E aqui nós pensamos que o sofrimento alheio é, portanto, um encontro com a alteridade. As mulheres, os imigrantes, os pobres, os povos tradicionais, os negros, os indígenas, em todos os rostos, nós temos um encontro com o outro que deve nos provocar. Isso nós poderíamos dizer de maneira concreta sobre a declaração sobre a ética global, que tem 4 grandes mandamentos quando a gente para pensar em humanidade. O primeiro, não matar. Pensar uma cultura de não violência e de respeito perante a vida. O segundo, não furtar. Pensar uma cultura de solidariedade e justiça, uma justa ordem econômica. O terceiro,
o não mentir, uma cultura de tolerância e uma vida de verdade, na verdade. E o quarto, não fornicar, que é uma cultura de igualdade de direitos e de parceria entre homens e mulheres. Então, meus caros irmãos, meus caros amigos, meus caros alunos e alunas, nós vimos de maneira bem panorâmica um pouco sobre conceitos gerais de bioética, como é que isso se concilia com a questão da ética, como que as religiões fazem essa leitura, e também vimos algumas coisas práticas dessa discussão no campo da ética e da bioética. Então, muito agradecido e vamos que vamos juntos construir a educação.